Olá, é um prazer receber você de novo aqui no programa Encontro de Pais, que está começando agora. Hoje nós vamos falar sobre determinismo e herança familiar. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o pastor Jorge Mário de Oliveira. Ele possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do UNASP durante vários anos e hoje trabalha como diretor do Departamento de Ministério da Família da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado, pastor. Sim. Está sendo muito bom, estão sendo muito bons, melhor dizendo, esses momentos que nós temos passado juntos aqui no Encontro de Pais. E hoje vamos falar sobre determinismo e herança familiar, mas antes disso, eu quero apresentar para você o livro Conduta Sexual. Um livro inspirado por Deus, escrito por Ellen White há muitos anos, mas atual. É resultado de cartas que ela enviou a pessoas reais, cristãs, e que estavam enfrentando problemas com a sua sexualidade. Existe um capítulo, por exemplo, sobre como enfrentar tentações sexuais, como manter a mente pura. Existe um capítulo sobre casamento, divórcio, outro capítulo sobre novo casamento. Quais são os princípios da palavra de Deus que regem os nossos relacionamentos e a nossa sexualidade? Mas hoje vamos falar sobre determinismo e herança familiar. De que maneira essa herança familiar, esse determinismo que às vezes, um determinismo negativo que entra na nossa vida familiar, pode influenciar a paternidade, processo de educação dos filhos? Pastor, esse tema eu considero muito relevante para os pais que estão nos assistindo. Muitos não tiveram uma boa formação familiar. Muitos não tiveram o privilégio de procederem de uma família bem estruturada, bem orientada. Não tiveram bons modelos, bons referenciais. E alguns carregam essa herança genética para dentro da sua família, para dentro da sua casa. E à medida que vão encontrando dificuldades de gerenciamento de suas responsabilidades paternas ou maternas. E não só herança genética, relacional também. Há uma herança... Os mandatos familiares, né? Sim, e é isso, e às vezes o indivíduo pode levar-se ao desânimo, certo? Eu não consigo, eu não posso, eu sou assim, etc. E essa postura de desânimo e de não lutar por uma mudança de comportamento ou de atitude pode afetar grandemente, né, a felicidade e o bem-estar familiar. Me leva à inércia. Eu sou assim, não posso mudar e há uma aceitação passiva, às vezes, de situações negativas, porque eu cresci ouvindo, aprendendo que eu sou assim. E isso chama-se determinismo, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família era assim. Eu nasci numa família desse jeito, todos, por exemplo, eram rudes, eram grosseiros, eram estúpidos, falavam alto e gritavam, todas as coisas eram resolvidas com agressões na base da peixeira, e eu vou ser assim e vou morrer assim. Por quê? Porque a pessoa tem dificuldades de agir de uma outra forma. Então, como ela não consegue, ela aceita isso passivamente e decide viver assim. E alguns até se orgulham disso, né? Poucos, né, pastor? Eu não conheço muitos que se orgulham assim dessas coisas muito ruins. Assim, é um orgulho falso, né? Você conhece alguma história de alguém assim afetado negativamente por essa herança, essa ruim herança familiar? Ah, sim, pastor. Por exemplo, deixa eu usar uma experiência pessoal. Eu teria tudo para ser um tipo assim. Porque eu vivi numa família de pessoas muito rudes, muito grosseiras. Uma mistura de alemães com brasileiros e coisas afins, né? Então, eles eram muito grossos, muito rudes na maneira de tratar, dos relacionamentos eram assim, enfim, muito grosseiros mesmo, sabe? E eu, quando me casei, essa foi a referência que eu sempre tive. E no início da minha vida conjugal, eu casei com uma mulher muito meiga, muito sensível. Eu tendia a tratá-la dessa forma. E foi ela que me ajudou a perceber o que estava acontecendo comigo e como eu deveria mudar e como eu deveria interromper
aquele padrão comportamental que eu havia recebido da minha família. Entendeu? Então eu cito a mim mesmo como exemplo. Exemplo de que nós podemos mudar a nossa história, nós podemos ser pais diferentes, não precisamos perpetuar os erros da nossa formação, da nossa educação, da nossa vida familiar. Se meus pais erraram comigo, eu não preciso errar com os meus filhos. Há famílias que têm sérios problemas, sabe, tem estudos mostrando que no caso de drogadição, ou seja, tipos de comportamentos viciantes, né? Pode ser alcoolismo, drogadição, ou até problemas de sexualidade exacerbada. São problemas que vêm percorrendo uma linhagem transgeneracional, né? De vô pro pai, vai pro filho, e isso vai ser transmitido a não ser que alguém resolva quebrar com esse ciclo de miséria, com esse ciclo de fraqueza, de pecado. Existe esperança para alguém que o avô foi assim, por exemplo, caso de adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, e tudo indica que eu vou adulterar se não acontecer alguma coisa. Que conselho você daria para uma pessoa assim? A lei de Deus fala sobre isso, né, pastor? A maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas a lei não termina aí. Ela diz, eu farei misericórdia em milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui eu vejo uma promessa de Deus, uma promessa que estimula pessoas mal formadas como eu, levando como referência, tomando como referência a minha família de origem. Eu conheci Jesus quando eu tinha 12 anos de idade, e a partir de então eu comecei a entender que a minha vida poderia ser diferente daqueles referenciais do passado, da família de meus pais, dos meus avós e tataravós, etc. Porque todos tinham essa herança familiar. A verdade é que nós nos casamos para formar uma família diferente. Sim. Nós não nos casamos para repetir a família do pai e da mãe. Deus nos chama para formarmos uma família diferente dentro dos padrões da sua palavra, da sua revelação. Mas algumas pessoas, elas enfrentam os desafios dessa mudança, não querem encarar esse desafio e acabam se acomodando. A palavra de Deus nos dá esperança. Quando nós aceitamos a Cristo, buscamos dele o poder e a graça, Jesus pode mudar nossos hábitos, nossas tendências herdadas, cultivadas, Jesus pode mudar. E você tem aí um texto do Espírito de Profecia que é uma coisa fantástica. Leia aí. No livro Lar Adventista, página 206, diz: ainda que o caráter, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançados num molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisam desesperar-se. O poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas, pois a religião de Jesus é dignificante. Sim. Impressionante. Deus pode mudar. Esperança. Quando meus meninos começaram a crescer, a minha esposa me chamou a atenção de que eu tinha o hábito, por exemplo, de gritar com os meninos, de falar alto com eles. E a minha esposa dizia: pai, fale baixo com eles, não precisa gritar. Acontece que eu fui educado assim, com gritos. Então eu tendia a reproduzir a história. Como a minha esposa me alertou, eu me reuni com meus meninos e falei para eles: o papai foi mal educado, foi mal formado nessa e nessa área, e eu tendo a repetir os erros de meus pais. Eu não quero fazer isso. Então eu estou gritando com vocês. Eu quero pedir que você me ajude. Quando o papai gritar com você, você vai me alertar de que eu estou gritando. E foi um acordo que nós fizemos. Então quando eu gritava com os meus filhos, eles falavam assim: pai, fale baixo, pai. Fale baixo. Falei, tá bom, eu vou falar baixo. Então, o alerta da minha esposa, a ajuda que ela me deu, o alerta dos meus filhos, a ajuda que eles me deram, eu, com a graça e com o poder de Deus, consegui mudar nesta área.
Claro que há muitas outras que Deus me ajudou a mudar também. Mas eu estou tomando a mim mesmo como exemplo para estimular os pais que nos estão assistindo, que eles não precisam viver um determinismo genético hereditário, ok? Deus pode quebrar essa história e eles podem fazer da sua família, dos seus filhos, uma outra história. Uma história vibrante, dinâmica, de respeito, certo? De harmonia, de paz familiar, né? Pela graça e pelo poder e a misericórdia de Deus atuando diariamente na vida deles. Agora, eu estou lembrando de uma coisa, enquanto você contando essa história com os filhos, né? Sim. Eu lembro de ouvir que um dos ingredientes fundamentais para que os filhos permaneçam nos caminhos de Deus é ter pais que confessem seus pecados para os filhos. Esse tipo de pecado. Não os pecados particulares, claro, os pecados em relação aos filhos. Porque os nossos filhos não esperam que nós sejamos perfeitos. Eles sabem, de alguma maneira, que nós somos pecadores também. Mas quando o pai não esconde isso, quando o pai e a mãe reconhecem que são pecadores, e os filhos veem no pai e na mãe o desejo de mudar, o desejo de ser semelhante a Cristo, de fazer a vontade de Deus, então isso produz um desejo no filho de imitar o pai nesse processo de santificação, nesse processo de chegar perto do reino de Deus, não é verdade? Pastor, quando eu falo em encontro de casais, às vezes sobre este tema, eu uso a seguinte ilustração. Algumas pessoas, é uma ilustração apenas, tá? Poderiam ser cavalos de raça, mas preferem continuar sendo jegues, porque nasceram como jegues, viveram como jegues, tinham um pai jegue, certo? Uma mãe jegue, um avô jegue, e eles poderiam ter tudo para fazer uma nova história, mas preferem viver a história de ser jegue. Eles riem, né? É cômico, e é até grotesca a ilustração, mas é uma realidade. Deus pode nos transformar em pessoas diferentes daquelas da nossa herança familiar e da história da nossa família. Posso ler outro texto aqui? Pode. Muito interessante, está no livro Temperança, página 112, diz assim: Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, quais forem as tendências herdadas ou cultivadas, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Impressionante esse texto. Sim. Mas tá bom, pastor, foi muito bom ter você aqui. Nosso tempo está chegando ao final e a gente gostaria de receber a sua mensagem para os pais que estão acompanhando a gente hoje no programa de pais. Sim. Sua mensagem final. Talvez você não tenha culpa, e geralmente nós não temos, da nossa formação familiar. Mas você terá culpa se agora, como adulto, como pai e mãe que você continuar perpetuando falhas e erros da sua educação, da sua formação familiar. Peça o poder de Deus, peça ajuda do seu cônjuge, busquem ao Senhor em oração, busquem conhecer novas alternativas e Deus haverá de lhe ajudar a fazer da sua vida, da vida da sua família, uma nova história. Uma história mais linda, mais pura, mais bela, mais feliz, de paz e harmonia. Deus prometeu que isso é possível e Ele vai te abençoar se buscar a sua ajuda e o seu poder. Você pode contar com Ele. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem, nós vamos ficando por aqui. Você que está apenas assistindo o DVD, terminamos aqui. Mas se você está participando de um programa Encontro de Pais, o programa continua. Agora nós teremos a discussão em grupo e logo em seguida a parte mais importante, que é o momento da oração intercessora. Deus ouve quando pais oram. Deus abençoe seus filhos. Um abraço. Nos encontramos no próximo Encontro de Pais. Até lá.